Polícia divulga novas imagens de quadrilha que faz arrastões em prédios de luxo. Um morador do Rio de Janeiro reconheceu os bandidos que agiram com violência. Jovem morre depois de retirar um mioma do útero. Com medo de ser operado em hospital público, a Aline pagou pelo procedimento particular, mas o quadro se agravou e ela não resistiu. Ainda é grave o estado de saúde do bebê da universitária que morreu depois de passar mal na faculdade. Hoje conversamos com o pai da criança. Avô é suspeito de violentar o neto de 5 anos. O homem de 57 anos tomava conta da criança a pedido da mãe. Ela percebeu a mudança de comportamento do menino. Especialistas alertam para os sinais que indicam que a criança foi ou pode ser alvo de abusos. A apreensão de mais de 1 tonelada de maconha. 2 suspeitos foram detidos. Para a Polícia Civil, outras pessoas estão envolvidas no caso. Jovens são detidas com drogas em Cariacica. Elas fazem parte de uma quadrilha de traficantes que atua no Morro dos Gama. E idoso morre atropelado na rodovia do Contorno. A cadela que acompanhava a vítima tentou retirar o corpo da pista, mas também foi atingida. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Polícia continua a caça de quadrilha acusada de roubar prédios de luxo. O grupo já praticou o crime em várias cidades do país. Na última ação, os bandidos foram violentos. O casal chega no condomínio e consegue ter acesso ao elevador. Os dois entram de cara limpa. Depois, a mulher sai com uma mochila nas costas com vários produtos roubados. A ação aconteceu no último dia 15, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Esses criminosos são os mesmos que invadiram condomínios de luxo na Grande Vitória na semana passada. Eles tentaram entrar em 4 edifícios distintos lá no município de Campos e obtiveram êxito a entrar em apenas um. Na hora que eles já estavam dentro do apartamento da vítima, que estava vazio, como aconteceu aqui no estado também, a vítima chegou. E no momento que a vítima chegou ao local, eles surpreenderam a vítima, amarraram a vítima, empregaram arma de fogo, demonstrando que esse grupo é extremamente violento. Essa ação criminosa na cidade de Campos aconteceu exatamente um dia depois da série de arrastões que os bandidos fizeram em prédios na Praia do Canto e na Praia da Costa. A polícia do Rio de Janeiro também está atrás da quadrilha. Além da ação violenta, os criminosos teriam levado um valor de cerca de R$20 mil em pertences roubados. Já se verificou que esse grupo ele vem agindo em âmbito nacional. Pelas características, a grande possibilidade de ser o mesmo grupo que agiu no estado de Minas em primeiro lugar, depois vieram para o estado do Espírito Santo, posteriormente agora no estado do Rio de Janeiro, no município de Campos. Nós continuamos a dar o alerta que os porteiros, que os condomínios tenham extremo cuidado com a segurança dos edifícios. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Jovem morre depois de retirar o mioma do útero. Ela chegou a pagar pela operação porque estava com medo de fazer pelo SUS. Para a família, a morte foi causada porque a Aline perdeu muito sangue durante a cirurgia e não havia bolsas de sangue disponíveis para fazer a transfusão. 3 dias antes da cirurgia, a Aline subiu o Convento da Penha. Foi pela escadaria da penitência. No caminho, um pedido: que tudo corresse bem. A Aline parecia confiante. Antes de ir para o hospital, deu um abraço, um beijo na mãe e fez de tudo para tranquilizá-la. Foi para lá alegre. Ô, mãe, vai dar tudo certo. Foi andando com as pernas dela e não voltou com vida. Aline Pacheco tinha 28 anos. Ela morreu 2 dias depois de retirar um mioma do útero. Segundo a família, Aline só havia descoberto o problema há poucos meses. Segundo familiares, a Aline pagou R$ 2.200 para fazer a cirurgia. Ela pegou o dinheiro emprestado com a mãe. O procedimento foi realizado nesta maternidade que fica aqui em Vitória. A Aline não quis fazer a operação pelo SUS justamente por achar que particular seria mais seguro. Para a família, uma sucessão de erros, tanto dos médicos quanto da unidade, causou a morte de Aline. Ela teria passado por 3 cirurgias em apenas 26 horas. A situação estaria tão grave que a Aline precisou ser transferida para um hospital público na Serra.
O maior erro da unidade foi ter demorado para repor o sangue que ela perdeu durante a cirurgia, né? Quando ela foi transferida para o Hospital da Serra, o Jaime dos Santos Neves, a gente teve a oportunidade de conversar com a médica que a recebeu e a médica disse para a gente que o que levou o estado de saúde de Aline a agravar foi o tempo grande, né? Que demoraram para repor todo o sangue que ela tinha perdido durante a cirurgia. O médico falou comigo que ia transferir ela para o SUS, porque ela ia precisar de receber uma bolsa de sangue, a bolsa de sangue era R$1.000, ia jogar pelo SUS, né? Se ela pagou 2.200, ela tinha que ter um lugar certo ali, o sangue tinha que estar ali na hora, que caso ela passasse mal, na hora o sangue já estava ali. Em meio a tanto sofrimento, Andréia ainda teve que carregar o mioma da irmã. O mioma de quase 4 quilos foi colocado dentro deste balde comprado pela própria família. Por mais que a gente agora tente entrar na justiça para recorrer contra o hospital, a gente sabe que ali não vai voltar. Mas a esperança que a gente tem é de fazer justiça e evitar também que outras Alines sejam mortas, sejam assassinadas naquele hospital. Aline era solteira, não tinha filhos. Era como a maioria das jovens, cheia de sonhos. Um deles era o de ser mãe. Como qualquer um tem, né? De ter um filho um dia, né? Queria sim, não pôde realizar. O diretor técnico da Promatre falou sobre o caso. Uma cirurgia de grande porte, né? Que pode haver complicação com qualquer outra cirurgia. Houve a complicação, houve a hemorragia, então a paciente teve que voltar para o centro cirúrgico para ser reaberta para ver o porquê da hemorragia. E foi reoperada e depois a paciente foi estabelecida, ou seja, ela foi equalizada. Ela precisava, né, de uma transfusão de sangue. Por que esse procedimento demorou tanto? Demora, em qualquer situação há uma demora assim. Mas a paciente ela estava estabilizada até chegar o sangue, até porque os familiares não tinham condições financeiras de comprar o sangue. Então a Promatre, né, fez um pedido através do SUS para poder se liberar o sangue para estabilizar a paciente, o que foi feito. E também a transferência da paciente, já que a paciente que tornou-se grave, para um CTI, porque nós não temos CTI. Dentro da Promatre, tudo foi feito dentro da legalidade para o paciente. Muito estranha essa história, hein? Além de entrar na justiça, a família vai procurar o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina. O avô tinha o costume de tomar conta do neto de 5 anos, mas a mãe começou a suspeitar da mudança de comportamento da criança. Acabou descobrindo que o menino era vítima de abuso sexual. O homem de 57 anos foi apresentado pela Polícia Civil como suspeito de abusar do próprio neto de 5 anos. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, os abusos aconteciam há 4 meses na casa da própria família, em Jardim América, Cariacica. Em depoimento à polícia, a mãe do garoto disse que passou a desconfiar que o filho sofria abusos após encontrar feridas nas partes íntimas dele. Também relatou que só passou a suspeitar do avô do menino depois que a própria criança se negou a ter contato com ele. O montador suspeito do crime negou as acusações e acredita que o neto tenha sido induzido a mentir. Eu falei para ela tratar melhor, para ela olhar de melhor a criança de manhã cedo. E ela, num ato de fúria, porque eu acho que eu reclamei com ela sobre isso que está aí, fez essas acusações todas para cima de mim. Que abuso? Não existiu nada de abuso. Nunca existiu abuso. Ainda relatou que tem muito carinho por todos os netos. Mas no final de semana ele ficava comigo, tá? Passeava, ia para a praia, entendeu? Tudo. Não é só ele, os dois, né? De acordo com o delegado, provas colhidas pela Polícia Civil e os exames realizados na criança comprovam o crime de abuso. Inicialmente ela foi levada pela mãe até uma delegacia de polícia, foi encaminhada a exame de lesões corporais, onde foram constatadas realmente a veracidade dos abusos. Foi instaurado inquérito policial, nós representamos pela expedição do mandado de prisão temporária e nas primeiras horas da manhã de hoje demos cumprimento ao mandado. Idoso morre atropelado na rodovia do Contorno. A indignação de uma das filhas da vítima chegou a parar um dos sentidos da rodovia do Contorno. No Brasil que a gente vive, não é difícil ninguém parar. Só dá uma paradinha.
Simval de Araújo Pinto, de 71 anos, morreu após ser atropelado por um veículo que seguia no sentido Serra. Ele pegaria um ônibus do outro lado da pista para ir a Vitória resolver pendências da aposentadoria da esposa. Eu achei que tinha ido no ônibus. Eu não esperava isso, não. Um pouco a mulher me chamando lá na porta e falou, ó, o marido da senhora tá morto lá desse dia. Eu levantei da cama, ó, nem dobrei o joelho para orar, nem nada, pedir a Deus, nem nada, saí correndo com a doida, era ele mesmo. Chulipa, a cadelinha de seu Simval, foi atropelada minutos depois. Segundo uma testemunha, ela tentava retirar o corpo do dono da pista quando foi atingida. A cachorrinha, minha cachorrinha dele tentou salvar ele enquanto um ordinário fugiu. É um assassino. O local do acidente reúne a entrada de 3 bairros de Cariacica: Vila Pica-Pau, Vila Cajueiro e Nova Rosa da Penha. Mas mesmo com a necessidade dos moradores de transitar pela pista, a alternativa de travessia mais próxima fica a cerca de 350 metros. Motivo pelo qual muitos deles se arriscam em pular esta divisa de pista. Quem vive por aqui implora por uma travessia mais próxima, que facilite e respeite a vida de quem faz o trajeto todos os dias. Sempre avisei ainda meu pai, cuidado não atravessar não, meu filho. Sempre me avisa, cuidado, cuidado. Isso eu não tenho idade para atravessar esse trem. Aí o que acontece isso aí, ó. O DENIT informou que há previsão de instalar 11 passarelas ao longo do contorno, 3 na região onde aconteceu o acidente. O bebê da universitária que morreu durante o parto continua internado. Hoje, nossa equipe conversou com o pai do recém-nascido. O quarto decorado, as roupas escolhidas a dedo. Tudo feito com muito amor por Natália Zardo para a chegada do pequeno Pedro. Nesta terça-feira, dia 23 de junho, às 7 horas da manhã, estava agendada a cirurgia para o parto de Natália. Mas o destino antecipou a chegada de Pedro e também a partida da estudante de arquitetura. Natália se sentiu mal na saída de uma prova na faculdade onde estudava em Vitória na última quinta-feira. Ela tinha problemas cardíacos e logo após receber atendimento médico, acabou morrendo. Rapidamente, os médicos realizaram o parto e conseguiram salvar a vida do filho de Natália. A nossa equipe conversou com Cristiano, namorado de Natália e pai de Pedro. Emocionado, ele contou sobre os planos do casal com a chegada do bebê. Os nossos planos após o nascimento do Pedro era poder criar ele e dentro de 2 anos a gente está comprando o nosso apartamento, está podendo oficializar a nossa união para poder criar o nosso filho junto, como uma família feliz, sabe? Mas a vontade de Deus foi diferente da nossa, né? Infelizmente, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A gravidez de Natália era de risco. A estudante sempre soube, assim como toda a família. A jovem guerreira queria realizar o sonho de ser mãe, mas em certos momentos tinha medo do pior e chegou a conversar sobre o assunto com o namorado dias antes da fatalidade. A gente estava conversando, ela falou, amor, eu sei que eu posso não voltar disso, eu sei dos riscos da minha gravidez, eu sei que correu bem tudo até agora, mas eu sei que pode acontecer de eu não voltar. A minha vontade é que eu volte e que Deus me dê essa oportunidade de poder criar o nosso filho junto. Pedro continua internado nesta maternidade aqui no bairro Mata da Praia, em Vitória. De acordo com a família, o estado de saúde dele ainda é grave e não há previsão de alta. Cristiano tem fé que o filho vai se recuperar e sair com saúde da maternidade. E assim que o pequeno receber alta, ele pretende cumprir o último desejo de Natália. Pedro vai ficar ao lado dos avós, mas sempre com a presença do pai. Nada mais justo do que ele começar a vida junto dos avós, junto da casa onde ela morava, junto das pessoas que estiveram junto com ela ao longo desses 30 anos, sabe? A base é familiar e é na família que a gente vai se espelhar, sabe? Primeiramente Deus, depois a família, depois a igreja. Delegado acredita que outras pessoas estejam envolvidas no caso da apreensão de 1 tonelada de maconha. Nos cofres das viaturas, sacos e mais sacos de maconha. É tanta droga que foi preciso 4 veículos e mais um carro de apoio para transportar. Para saber a quantidade de entorpecente, os militares pesaram os sacos em uma balança de farmácia. O peso total chamou a atenção.
mais de 1 tonelada de maconha, a maior apreensão desse tipo de entorpecente feita pela Polícia Militar do Espírito Santo. Nós tiramos hoje 1 tonelada de lixo que corrompe e alicia a nossa sociedade. A apreensão foi feita pelos militares do Batalhão de Missões Especiais da PM no final da tarde de ontem. O entorpecente estava em uma casa em Vila Nova de Colares, na Serra. O local é apontado pela polícia como base de distribuição. Por isso, era monitorado pelo setor de inteligência do BME. A casa onde estava confinada a droga não havia móveis, era uma casa, era simplesmente a casa vazia, um ponto de esconderijo para droga mesmo. O vídeo feito por um dos militares mostra o que seria a sala da casa. No lugar dos móveis, pilhas de maconha. Segundo a polícia, no imóvel estavam 2 pessoas, Sidney de Jesus, de 32 anos, e Rafael Bruno de Jesus, de 27. Ao ver a polícia, Rafael logo se entregou. Já Sidney tentou fugir. Se escondeu na casa de um vizinho, chegou a sentar no sofá, como se fosse parte da família, mas acabou preso. De acordo com a polícia, a droga foi trazida do estado do Paraná e chegou aqui no Espírito Santo no último domingo. Em depoimento, os 2 suspeitos confessaram à polícia que eram donos da maconha e disseram que distribuiriam a droga por bairros aqui da Grande Vitória. A característica desse crime é que eles recebem a droga e distribuem para diversos outros intermediários que, por fim, fazem a venda varejista. Nós estamos agora apurando a possibilidade do envolvimento de mais pessoas, já que a quantidade de drogas necessariamente tem que ter participação de muitos indivíduos, porque é um crime que requer realmente uma logística diferenciada. Câmeras de segurança registram assalto à loja. Os criminosos levaram aparelhos de celular. As câmeras de segurança mostram os 2 ladrões chegando na loja de celular. Eles se passam por clientes, observam os aparelhos na vitrine, perguntam o preço e vão embora. Menos de 5 minutos depois, eles voltam. Um deles está armado e o assalto é anunciado. Obrigam o funcionário a abrir a vitrine. Eles pegam todos os aparelhos, um total de 12, e vão embora. O assalto foi nesta segunda-feira, na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Pouco tempo depois, um dos ladrões foi detido e a maioria dos celulares recuperada. No norte do estado, uma grávida de 9 meses descobriu que o bebê estava morto depois de procurar o hospital por 5 vezes. Jaqueline Nascimento Gonçalves, de 22 anos, acusa o Hospital São Camilo, em Aracruz, de negligência médica. Ela foi ao local várias vezes, sentindo muitas dores. Era medicada e encaminhada de volta para casa. Foi assim pelo menos 5 vezes. Ontem, o quadro agravou e ela foi internada com infecção. Desesperada, a jovem ligou para a família dizendo que não ouvia mais os batimentos cardíacos da criança. O bebê não resistiu e morreu. O Hospital São Camilo informou que vai apurar o caso. Diante de tantos casos de abuso sexual contra crianças, especialistas fazem um alerta aos pais. A proposta parecia atrativa. Um boneco de super-herói em troca de várias figurinhas. Mas não era só o que parecia. O adolescente de 14 anos queria algo mais. Queria se aproveitar da inocência do menino de 6. A denúncia é da mãe da vítima. Fizeram isso com meu filho. Ele é muito pequeno. Ele não tem maldade nenhuma. O menino disse que conheceu o adolescente na casa de um vizinho. Foi levado para uma praia e teria sido abusado lá. Eu fui cuidar das cartinhas a ele, aí foi um negócio com ele. Aí eu falei, aceitou. Na praia, uma vez só que aconteceu. Você conversar com uma criança de 6 anos e essa criança, ela nos relatar, ela pegar confiança em você e nos mencionar a prática sexual em troca de figurinhas. Eu, inclusive, para pegar uma afinidade com essa criança, pedi que ela sentasse na calçada do meu lado e essa criança chegar para mim e falar que, tio, não aguento sentar não que dói. Isso aí dói mais em mim agora no momento que eu falo com você com lágrimas nos olhos. Esse caso não é isolado. Pessoas de má fé se aproximam de crianças porque sabem que muitas ainda não conseguem discernir o que é certo do que é errado. Uma criança, principalmente até 6 anos, eles vivem no mundo da fantasia, eles acreditam só na imaginação e no bem. Então os pais têm que ir colocando, de acordo com a linguagem, com a faixa etária,
com o entendimento da criança e falar que existem as partes íntimas. E as partes íntimas não podem deixar outras pessoas tocarem. O menino foi submetido a exame de corpo de delito durante a madrugada. Segundo a mãe, ele só deverá retornar à escola na semana que vem. O delegado que cuida do caso pediu à justiça que o adolescente seja encaminhado para uma unidade de internação. Quarta-feira com nova mudança de tempo. O dia começa com muitas nuvens e chove à tarde no sul e no norte do estado. No litoral e Grande Vitória, muitas nuvens ao longo do dia. Durante a tarde e a noite, rajadas de vento de moderadas a fortes, com previsão de chuva à noite. As temperaturas variam de 12 a 24 graus na região serrana e de 14 a 28 nas outras regiões. E a seguir, mulheres no tráfico. As duas jovens fazem parte de uma quadrilha que age em Cariacica. A gente já volta. Jovens de uma quadrilha de traficantes foram presas em Cariacica. Rayane de Souza e Evelyn Fortunato, de 24 anos, foram detidas no bairro Vila Independência. Com elas foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack, maconha e dinheiro. De acordo com a polícia, as duas fazem parte de uma quadrilha de traficantes do Morro dos Gama. No celular de Rayane, mensagens avisavam da presença de policiais civis no local. As jovens foram autuadas por tráfico e serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana. Para você, uma boa noite. Até amanhã.